Olá, pessoal! E aí, galera? Começando mais um vídeo aqui no canal Professoras nos Estados Unidos, E hoje nós vamos responder as caixinhas de perguntas, né? A gente abriu uma caixinha de perguntas lá lá no Instagram, Isso. tá? Se você não segue a gente no Instagram ainda, segue lá também. Todas as nossas redes sociais, Profs no Zewa, tá? E então, não respondemos as perguntas lá, deixamos para responder tudo aqui no YouTube, tá? Mas antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, tá? Deixe seu comentário. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, beleza? Bora pro vídeo? Vamos lá. Vamos começar então respondendo nossas perguntas da caixinha. Fabi, conta pra gente. Precisa ter inglês? Qual o nível? Então, gente, precisa ter inglês sim, tá? É o que a gente sempre fala. Se você for dar aula de português, né, onde a língua de instrução vai ser o português, você não precisa ter, né, aquele inglês super fluente, mas tem que ser, né, do intermediário para avançado, porque você vai ter que se comunicar em inglês com o resto da escola, você vai ter que fazer provas para tirar a sua licença, tá? Então é muito importante você ter um bom inglês, tá? Tenho 45 anos. Consigo trabalhar aí? Ou tem problema quanto à idade? Consegue sim, com certeza, a idade não é um problema, tá? Eu tenho 43 anos, né? Comecei, né, já alguns anos antes, mas, né, nós temos pessoas aqui de todas as idades que, né, recém começaram, então a idade não é um problema, tá? Você também falou que tem bastante experiência no ensino médio, né? Então, né, poderá trabalhar na high school. A escola contratou vocês antes de terem a licença para lecionar em Massachusetts? Ah, essa nós duas podemos responder, né? Essa a gente pode responder juntas. Bom, no meu caso, é, eles tiveram uma licença que foi emergencial para a pandemia, então eu consegui entrar nessa janela da licença emergencial. Mas, sim, eu fui contratada antes de ter a minha licença. Depois que eles me deram a confirmação de que eles queriam que eu viesse para cá, eu consegui fazer a minha licença emergencial, tá bom? Mas tem uma outra opção, né, Fabi? No meu caso eu também, né? Eu comecei a trabalhar aqui, né, eu já morava aqui nos Estados Unidos, né? Então eu comecei como assistente, aí quando resolvi ser professora, inicialmente tirei essa emergencial também, que era bem rápido, né? Porque aí você não precisa fazer as provas, né, com essa emergencial. E aí depois então eu fui fazer as provas. E mais agora, como não tem mais essa emergencial, quem vem de fora, por exemplo, né, quem vai vir do Brasil ou de outro país, vai ter que chegar aqui com um documento que eles chamam de waiver, tá? Que é um documento que, digamos assim, perdoa que você não tenha licença, né, mas demonstra que você é necessária, né, para na posição aqui. E aí, então, eles concedem, né, esse waiver, aí você pode começar a trabalhar, mas depois tem que ir buscar a licença. Tenho curso normal superior, habilitação em séries iniciais. Consigo trabalhar? Com certeza, né? Quem tem esse, né? Tem gente que fala normal superior, pedagogia, tá? Pode sim, com certeza, né? Vai trabalhar nas séries iniciais, tem que ter o inglês, independente, né? Como a gente já falou, do que você for lecionar, né? Tem que ter o inglês. Posso ir somente como pedagoga para lecionar nos jardins de infância? Eu faço pedagogia AD aqui no Brasil. Também consigo validar aí mesmo, não sendo presencial? Sim, com certeza. Com certeza vai validar, né? E pode sim trabalhar no jardim de infância. Profs, vocês acham que vale a pena eu ter uma segunda graduação em pedagogia, sendo a minha primeira em letras? Eu só tenho letras, né? E estou trabalhando aqui numa elementary school com séries iniciais, tá? Então, assim, eu não acho que seja assim né? Isso, um pré-requisito, um must, assim, que você tem que ter, entendeu? Só com letras você consegue trabalhar, aí você
pode trabalhar também na middle school, na high school, né? E também pode trabalhar na elementary, né? Tanto que eu estou aqui também. Tem duas perguntas, né, bem parecidas. Como é a segurança dos professores aí? Eles dão cursos? E a outra é, vocês têm treinamento anti-ataque terrorista? Já tiveram medo alguma vez? Primeiro, eu nunca tive medo. Eu nunca tive medo, não. Mas sim, nós fazemos cursos, né? Tem um curso que é obrigatório, todas as pessoas, todos os professores têm que fazer, que é o curso Alice, né? E a gente faz alguns treinamentos com as crianças durante o ano letivo. E aí tem alguns diferentes, né? Tem um que a gente tem que evacuar toda a escola, então nós temos que sair da escola. Tem um que é o Stay in Place, que a gente tem que ficar com as crianças exatamente onde elas estão, caso ocorra alguma emergência fora, né, da sala de aula. E também tem um que é o lockdown. Aí o lockdown a gente tem que se esconder dentro da sala. Esses são os 3 principais que a gente faz com as crianças. Mas, gente, eu nunca tive medo, não. E a gente sempre faz os cursos, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, né, recentemente aconteceu aqui nos Estados Unidos de um ataque em uma escola. Então a gente sabe que é um perigo, mas aí no Brasil também já aconteceram algumas vezes. Então, onde que a gente realmente está seguro, né? Não sei dizer. A Dai G. Silva perguntou: Nossa, são muitas perguntas, né? Mas por onde começar? Que tipo de formação é necessária? Eu acho que a primeira coisa que você precisa ver é se você tem perfil, se essa é a sua vontade, se você tem a formação necessária. Porque, querendo ou não, sem a formação você não consegue. Então, formação, depois disso, o inglês e a experiência, né? Mas se a sua vontade é vir para cá, você já tem tudo isso, aí o processo seria começar a organizar a documentação, começar a entender os critérios das vagas, como se aplicar para as vagas e coisas assim, né? Porque eu acho que esse vai ser o início para qualquer trabalho, eu diria, mas para vir para cá, o inglês vai ser essencial também. Uma outra pergunta: Já preciso transcrever meus documentos? Aí depende da etapa que você tá, né? Vamos lá. Se você for fazer a tradução dos seus documentos, não vai ser de graça. Você vai pagar um valor por isso, que não é barato. Então, a que pé você está dessa transição? Né? A que ponto vale você realmente fazer essa tradução? No meu caso, eu tive que fazer a tradução para o meu mestrado. Então, eu fiz a tradução e quando eu fui aplicar para as vagas, eu já tinha tudo preparado. Mas eu eu acho que depende muito se você realmente vai vir, se você está determinado de que você vai vir para cá, ou se você ainda vai tentar passar para o processo seletivo, né? Então, fica aí. Vale o investimento? Eu não sei. Eu deixaria para começar a fazer depois que tivesse uma certeza, né, de alguma coisa, né, de alguma vaga, assim. Se eu tivesse feito uma entrevista, né, recebido uma oferta, aí sim, porque a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer. Eu gosto de, né, esperar as coisas acontecerem primeiro. E aí, mas enfim, cada um é cada um. Tem duas perguntas aqui. Existe auxiliar de classe nos Estados Unidos? Como faz para ser auxiliar? Existem auxiliares, né, para séries iniciais. Acho que é o Kinder, primeira série, às vezes ainda tem alguém ali que ajuda na sala de aula. Mas eles não dão visto para ser auxiliar, tá bom? Então, eles contratam pessoas que já estão aqui, né, que já têm documentação para poder ser auxiliar. Eles não vão te dar um visto para você ser auxiliar de sala. Porque não é um trabalho que exige uma qualificação, né? Então, por isso. Pode compartilhar como vocês trabalham o sistema de recompensa e se veem resultados? Eu adoro. Esse é um tema que eu adoro. Eu trabalho aqui na minha sala com tabelinhas de comportamento, assim, né? Eu não chamo assim a tabelinha, para as crianças é só uma tabelinha mesmo. E toda vez que as crianças estão fazendo aquilo que é solicitado, eles ganham uma estrelinha. Eu tenho as estrelinhas normais e a estrelinha dourada para aquela criança destaque, né? É claro que
a gente vai ter critérios diferentes para as crianças, porque cada criança tem um desafio diferente. Mas sim, eu vejo muitos resultados na sala, eu vejo as crianças trabalharem duro para conseguir aquilo que eles querem, né? E gente, querendo ou não, a gente trabalha por um salário, a gente também tem a nossa recompensa no final. Então, fazer as crianças trabalharem para alcançar aquele objetivo, eu acho que super funciona. Pelo menos na minha sala tem funcionado e eu já tenho usado isso há bastante tempo, desde quando eu trabalhava no Brasil. Comigo também, eu também uso o mesmo sistema que o dela e também sempre deu resultado. E claro, né, com os mais pequenos, né, você tem que ter bastante foco, né, bastante firmeza, assim, nos combinados, nas coisas, para funcionar, né? Senão as coisas vão por água abaixo. Qual a melhor época do ano para se candidatar para as vagas aqui? A melhor época é ali por novembro, dezembro, né? Porque aí você tem você tem mais ou menos 6 meses, né, para se preparar, né, para fazer tudo, principalmente, né, se você for vir aí do Brasil, né? Tem a questão do visto, né? São muitos documentos, então leva um tempinho. Então, geralmente, nesse período aí, de novembro e dezembro, eles já começam a postar vagas que são para o ano letivo, para o próximo ano letivo. No caso, a gente está no 2025, 2026, né? Então, agora, em novembro, dezembro, eles já vão começar a postar para o ano de 2026, 2027. Exatamente, quando eles já sabem que tem uma pessoa que vai sair, eles já começam a organizar o processo seletivo, né? Eu acho que também tem uma janelinha ali, fevereiro, março, mas mais para quem viria com visto J1, entendeu? Porque que é mais rápido. Isso, o visto H1B ele é um pouco demorado, é muito mais criterioso, né, o processo. Então, eu acho que quem vem com visto J1 consegue ali fevereiro, março, tá bom? Como conseguir vagas ainda do Brasil? Entro em contato por e-mail com as escolas? Não, todos os distritos, né, todas as escolas, elas postam as vagas em sites de busca, né, de emprego. Então, tem o LinkedIn, né, para você que tem o seu perfil lá, sempre tem vagas lá. Tem o Indeed, tem o School Spring, que, né, muitos distritos postam nesse, né, esse é só mesmo de escola, né. Então, tá, eles não vão te responder por e-mail, tá? Então você tem que ir lá na vaga, né? E aplicar e mandar tudo por lá. É engraçado você falar que não por e-mail, mas eu era bem intrometida. Mas tu mandava depois do... Eu aplicava pra vaga no site, depois eu avisava a pessoa por e-mail. Então, eu fui bem intrometida, gente. Mas não vamos aí encher o correio eletrônico aí dos principals, não, que eles já têm bastante coisa para resolver. Mas eu fui um pouquinho intrometida, tá? Confesso. No meu caso, tenho pedagogia, mas sempre fui professora de inglês. O que é melhor me candidatar? Aí vai do seu perfil, do que você gosta de ensinar, né? Como você tem pedagogia, você poderia perfeitamente ser professora de sala de aula, né, nas séries iniciais, professora de inglês ou até mesmo de português. Português também. Ou também, como você sempre foi professora de inglês, ESL também é uma boa área, né, que é a minha área, English as a Second Language. E aí você que decide, né? Tem muitas opções. Tem muitas opções. Pedagogo com inglês, você vai ter bastante opção no elementary, né? E assim, early childhood. Você colocou ali professora de inglês, né? Mas qual nível você trabalhou, né? Se você já trabalhou em middle school ou high school, também são opções, né? É uma boa, você tem bastante opções, com certeza. Qual é a qual é a metodologia utilizada nos Estados Unidos? A autonomia no trabalho? Gente, não tem uma metodologia específica que todas as escolas dos Estados Unidos vão utilizar, né?
Mas a gente tem aí o padrão, tem o guia curricular, que nós somos obrigados a seguir todo o currículo, nós temos que dar todo o currículo. E a gente também tem algumas provas que as crianças têm que fazer, então a gente tem que preparar as crianças para poder fazerem essas provas, né? Que é o MCAS, que a gente já contou aqui, o Access, que a Fabi já fez vídeo sobre isso. Então, não tem uma metodologia específica, mas tem várias estratégias que a gente usa, né? Tem várias metodologias que a gente usa, né? O que a gente vê que aqui, o que é muito usado aqui é a metodologia centrada no estudante, né, na participação ativa do estudante, tá? Baseado em projetos, né? Isso, que o professor tenha pouco tempo, né, de fala, né, e o aluno né, que faça a interação, né, e tenha voz ativa, tá? Projetos, e também focam muito no suporte, né, na diferenciação, né, que sempre nenhuma sala é igual, né? Então, aquele aluno, aquele grupo ali que precisa de mais suporte vai ter, né, sempre essa questão da diferenciação e de colocar, de dar os que eu sempre esqueço como falar em português. Tipo, o suporte, né? É o que o aluno precisa ali para ele chegar no nível acadêmico, né, da série. Isso. Então a gente tem até um bloco que a gente chama de Win Block, que é justamente especificamente para diferenciação. Queria muito uma vaga de matemática. Tenho inglês fluente e mestrado. Bem. Agora sim, questão de. Por ser matemática, especificamente matemática, você vai ter que procurar vagas dessa área, né? Como a gente trabalha em Elementary, a gente tem mais acesso a vagas do Elementary, mas todas as vagas aí que você procurar de matemática, né, em sites ou coisa assim, você pode se aplicar, claro. Geralmente nas Elementaries tem um professor especialista de matemática, tá? Mas é só um, né? Então, talvez não tenha tantas vagas, tá? Mas, né, middle school, high school, com certeza, muitas vagas. Mas você tem chance, vem. Consigo vaga para professor de geografia com formação em ciências sociais? Gente, consegue. Só que áreas específicas é aquele negócio, né? Inclusive, semestre passado, não. Esse ano, eles estão ampliando o programa de 2 línguas, né? No middle school aqui, que é de 6º a 9º ano, né? Não, 9º não, 8º. 6º, 7º e 8º ano, no middle school aqui. E aí, eles postaram que estavam precisando de professores bilíngues, português e inglês, para dar aula de estudos sociais. Então, tem oportunidade, sim. Vai ser mais específico, um pouquinho mais difícil de você encontrar as vagas, né, específicas para aquilo dali, mas tem. Essa, nós duas vamos responder também, né? Contem a história de como vocês aprenderam inglês. Bom, eu, Rislene, comecei inglês lá pelos meus 12 anos, no Centro de Línguas, Centro Interescolar de Línguas de Brasília. Lá em Brasília tem centros e você pode, é público, né? E as pessoas podem se matricular e tentar vaga. Eu entrei lá, estudei, aprendi, mas o meu inglês se desenvolveu de verdade quando eu passei a ter contato com pessoas falantes de inglês. Então, no meu intercâmbio, eu dei um salto, assim, bem grande, que não tinha outra forma, eu tinha que usar inglês. E depois, quando eu voltei do meu intercâmbio, eu fui trabalhar numa escola internacional, então eu trabalhava num ambiente de inglês, uma sala que era inglês o tempo inteiro e convivia com pessoas que falavam inglês o tempo inteiro. E eu sinto que meu inglês se desenvolveu muito mais nesse período. E eu sempre gostei, né, de aprender inglês, desde a 5ª série, 6ª série, né? Tinha uma professora que sempre me motivou muito, então eu sempre busquei aprender sozinha, né? Aí depois eu fui para a faculdade de letras e aprendi lá, aprendi bastante coisa. Muitas pessoas falam, né, que na faculdade de letras nunca se aprende, nananã. E eu posso dizer que eu aprendi bastante, saiu com um bom nível, mas também, claro, eu fui aperfeiçoando depois, né? Aí eu também fiz um intercâmbio aqui nos Estados Unidos, onde também né, deu um bom gás, assim, e aí depois, quando eu vim pra cá, para os Estados Unidos, aí que eu fui estudar, fiz meu mestrado, aí, meu Deus, né? Aí mesmo que o negócio deslanchou de vez. O mestrado é verdade, é um desafio gigante, né? No meu também, eu tive, nossa. Mas foi coisas técnicas, né, da área da educação.
Mas foi assim, gente. O inglês é você gostar um pouco, né? Se dedicar e praticar. Não tem outro É. jeito, gente. Uhum. Essa é arriscar. Tem gente que tem muito medo de falar, mas tem que arriscar. Então, é isso. É Acho que a gente isso. respondeu todas as É. perguntas da caixinha. Espero que tenham gostado. Comenta nesse vídeo, né? Faz mais alguma pergunta. Se tiver mais perguntas, coloca aí que a gente responde. É. E não deixe de se inscrever, dar aquele like, tá? E até o próximo. Tchau! Tchau.